Era madrugada em Lisboa, e o eco reverberava pelo corredor estreito do prédio antigo no Bairro Alto. Quando abriu a porta, viu Pedro, o irmão mais velho do seu melhor amigo Miguel, com os olhos vermelhos e o rosto marcado por lágrimas recentes, dizendo: "Eu te amo, João, e não aguento mais esconder isso." O beijo veio como um raio, intenso e desesperado, mas no instante seguinte, João o empurrou para longe, o coração acelerado pela confusão e pelo medo que o invadia como uma onda gelada. Aquele gesto, que deveria ser um segredo entre eles, foi presenciado por uma vizinha que saía para o trabalho cedo, e o boato espalhou-se como fogo pela comunidade conservadora onde João crescera. Na manhã seguinte, o telefone de João tocou insistentemente. Era a mãe dele, Dona Maria, com a voz trêmula e acusadora: "O que é isso que estão dizendo por aí, filho? Que você e o Pedro... Meu Deus, isso não pode ser verdade." João sentiu o mundo desabar. Ele sempre soubera que era gay, mas escondera isso com maestria, especialmente da família católica e tradicional. Seu pai, um pescador reformado de Setúbal, valorizava a imagem de homem forte e provedor, e qualquer desvio da norma seria uma vergonha imperdoável. João passara anos construindo uma fachada, namoradas falsas, piadas machistas com os amigos, tudo para se encaixar no molde que a sociedade portuguesa ainda impunha, mesmo em 2026, quando o casamento gay era legal há anos, mas o preconceito persistia nas camadas mais profundas da cultura. Pedro, por outro lado, era o oposto. Aos 28 anos, ele assumira sua homossexualidade aos 20, enfrentando o repúdio inicial da família mas conquistando uma liberdade que João invejava secretamente. Trabalhando como designer gráfico em uma agência no Chiado, Pedro vivia abertamente, participando de eventos da comunidade LGBT em Lisboa e defendendo direitos em redes sociais. Miguel, o irmão mais novo, de 22 anos como João, era o elo entre eles. Os três cresceram juntos em Setúbal, mas enquanto Miguel seguia o caminho esperado, estudando engenharia e namorando garotas, Pedro era o rebelde, e João o observador silencioso, atraído por ele desde a adolescência. Aquele beijo mudara tudo. João passou o dia evitando Pedro, ignorando as mensagens que chegavam: "Desculpa, eu não aguentei mais. Vamos conversar." Mas o dano estava feito. Na universidade, onde estudava literatura na Universidade de Lisboa, os olhares curiosos o seguiam pelos corredores. Um colega de turma, conservador e religioso, aproximou-se durante o almoço: "Ouvi algo sobre você e o irmão do Miguel. Cuidado, cara, isso pode arruinar sua reputação." João sorriu forçado, negando tudo, mas por dentro sentia uma raiva crescente, raiva de Pedro por expor o segredo, raiva de si mesmo por não ter coragem de assumir. À noite, em casa, a família se reuniu para uma conversa séria. O pai, Sr. António, sentou-se à cabeceira da mesa com expressão grave: "Se isso for verdade, você não é mais bem-vindo aqui. Nossa família não tolera esse tipo de coisa." Dona Maria chorava, implorando para que João jurasse que era mentira. Ele jurou, mentindo descaradamente, mas o peso da falsidade o sufocava. Naquela noite, sozinho no quarto, João pensou em Pedro, no toque dos lábios dele, na vulnerabilidade que revelara. Porque Pedro escolhera aquele momento. Era amor verdadeiro ou apenas impulso? João sabia que precisava confrontá-lo, mas o medo de perder tudo o paralisava. No dia seguinte, Miguel ligou, furioso: "O que você fez com meu irmão? Ele está destruído." João marcou um encontro no café habitual no Rossio, mas ao chegar, viu que Miguel trouxera Pedro. A tensão era palpável. Pedro explicou: "Eu não planejei, mas depois de anos vendo você negar quem é, eu explodi." João rebateu: "Você me expôs. Minha família vai me deserdar." Miguel, confuso e leal aos dois, tentou mediar: "Vocês precisam resolver isso sem envolver mais ninguém." Mas João saiu dali com uma decisão amarga: para proteger sua vida normal, ele precisaria cortar laços com Pedro. Os dias se arrastaram em uma espiral de ansiedade. João evitava festas e saídas com amigos, temendo julgamentos. Em uma aula sobre literatura queer, o professor discutiu obras como O Beijo da Mulher-Aranha, e João sentiu as palavras como facadas. Ele era como os personagens, preso em uma teia de mentiras. Enquanto isso, Pedro sofria em silêncio, questionando se valera a pena. Ele perdera a confiança do irmão e talvez o amor de João. A sociedade lisboeta, apesar de progressista na superfície, ainda carregava resquícios de machismo, especialmente em famílias como a de João. João começou a pesquisar sobre terapia para curar sua orientação, impulsionado pela pressão familiar. Encontrou grupos conservadores online que prometiam mudança, mas no fundo sabia que era ilusão. Uma noite, sozinho no Tejo, ele chorou pela primeira vez em anos, lamentando a liberdade que Pedro tinha e que ele invejava. Mas o conflito interno crescia. Assumir significava perder a família, negar significava perder a si mesmo.
Semanas após o beijo, João recebeu uma ligação inesperada do pai: venha para casa em Setúbal este fim de semana. Precisamos resolver isso de vez. O tom era definitivo, e João soube que o boato chegara aos ouvidos dele por canais familiares. No trem de Lisboa para Setúbal, ele repassava mentalmente as mentiras que diria, mas uma parte dele ansiava por liberdade. Ao chegar, encontrou a casa cheia, tios, primos, todos reunidos como em um tribunal. Senhor António iniciou: diga a verdade, João. Você é um desses. A palavra gay nem foi dita, tal o tabu. João negou veementemente, mas uma tia interveio: eu vi uma foto no Facebook do Pedro com um comentário suspeito. A pressão era insuportável. Dona Maria defendia o filho, mas com dúvida nos olhos. João saiu dali prometendo provar sua normalidade, namorando uma garota da vizinhança, Ana, que sempre demonstrara interesse. Ele a convidou para um jantar, fingindo entusiasmo, mas durante a noite, pensou em Pedro o tempo todo. Ana percebeu: você parece distante. Tem algo errado. João inventou uma desculpa, mas o encontro foi um desastre. No dia seguinte, Pedro mandou uma mensagem: ouvi que você está saindo com a Ana. É isso que você quer? Fingir para sempre. João marcou um encontro secreto com Pedro em um parque isolado no Monsanto. Lá, sob as árvores, eles confrontaram-se. Pedro confessou: eu te amo desde que você era adolescente, vendo você crescer ao lado do Miguel. Mas eu esperei, respeitei seu tempo. João rebateu: você não respeitou. Você me forçou a escolher. As palavras viraram gritos, e Pedro, ferido, disse: talvez eu tenha errado, mas você está se traindo mais do que eu te traí. João saiu dali com raiva, mas também com uma semente de dúvida plantada. De volta à universidade, João se isolou. Seus notas caíram, e um professor notou: você parece atormentado, João. Quer conversar? Ele recusou, mas começou a ler sobre histórias reais de gays em Portugal, como o impacto da ditadura salazarista no silenciamento de vozes que era. Isso o fez refletir sobre sua própria prisão interna. Enquanto isso, Miguel, dividido, confrontou Pedro: você arruinou a amizade de anos por um capricho. Pedro defendeu-se: não é capricho. É amor. E João precisa acordar. Miguel, heterossexual e confuso, começou a questionar suas próprias crenças. Uma traição veio de onde João menos esperava. Ana, após o jantar fracassado, espalhou rumores de que João era frio e estranho, alimentando as suspeitas. Isso chegou à família, e Sr. António o confrontou novamente: se você não se endireitar, cortarei seu sustento. João, desesperado, considerou fugir para o Porto, onde a comunidade gay era mais acolhedora. Mas Pedro o procurou mais uma vez, em um bar gay no Príncipe Real: vamos tentar, João. Eu te ajudo a enfrentar isso. João hesitou, tocado pela persistência, mas o medo venceu: não posso. Minha família é tudo. Os conflitos internos de João se intensificaram. Noites insones, sonhos com Pedro misturados a pesadelos de rejeição familiar. Ele começou a frequentar uma igreja local, buscando orientação espiritual, mas o padre, conservador, reforçou: isso é um pecado. Você deve resistir. Isso o deixou mais confuso. Pedro, por sua vez, sofreu com a rejeição, perdendo peso e foco no trabalho. Seus amigos o aconselhavam a desistir, mas ele persistia, enviando cartas anônimas com poemas de amor. Miguel, vendo o sofrimento dos dois, decidiu intervir. Ele organizou uma reunião surpresa na casa de família em Setúbal, convidando Pedro sem avisar João. Quando João chegou, viu Pedro lá, e a tensão explodiu. Sr. António gritou: saia daqui, seu pervertido. Pedro rebateu: eu amo seu filho, e ele me ama. Pare de negar a realidade. João, no meio do furacão, ficou em silêncio, traindo Pedro com sua omissão. Miguel chorou: vocês estão destruindo tudo. Após a cena, João se sentiu vazio. Ele procurou terapia secretamente em Lisboa, onde uma psicóloga o ajudou a explorar seus sentimentos. Você tem direito à felicidade, disse ela. Mas o custo era alto: perder a herança familiar, o apoio emocional. Pedro, magoado pela omissão, começou a namorar outro homem, Rui, para tentar esquecer. Quando João soube, o ciúme o consumiu, forçando-o a questionar suas escolhas. Meses passaram, e a ferida aberta pelo beijo começava a cicatrizar de forma distorcida. João mantinha a fachada, saindo com Ana publicamente para aplacar a família. Mas cada toque dela era uma tortura, um lembrete da mentira que vivia. Em uma festa de família, Sr. António o elogiou: finalmente você está no caminho certo. João sorriu, mas por dentro sangrava.
Pedro, agora com Rui, postava fotos felizes nas redes, o que João via escondido, sentindo uma dor aguda. Miguel, o mediador falho, distanciou-se de ambos, culpando-os pelo caos. Uma reviravolta veio quando Dona Maria descobriu as cartas de Pedro escondidas no quarto de João. Ela o confrontou em lágrimas. É verdade, não é? Porque você não me disse. João, pela primeira vez, desabou. Eu tenho medo, mãe. Medo de perder vocês. Dona Maria, dividida entre fé e amor maternal, prometeu segredo, mas urgiu: você precisa escolher o que te faz feliz. Isso plantou uma semente de esperança, mas o pai permanecia intransigente. João decidiu confrontar Pedro mais uma vez, indo ao apartamento dele no Alfama. Encontrou Rui lá, e o ciúme explodiu. Você seguiu em frente tão rápido. Pedro, calmo, respondeu: você me rejeitou. O que esperava? Rui saiu discretamente, e os dois conversaram por horas. Pedro revelou sua própria luta: eu perdi amigos, família no início. Mas ganhei liberdade. João admitiu: eu te amo, mas não sei se consigo. Eles se abraçaram, mas João partiu sem promessas. A pressão social aumentou quando um artigo no jornal local de Setúbal mencionou escândalos familiares, de forma velada, insinuando o caso. Amigos de infância viraram as costas para João, e na universidade, ele foi alvo de bullying sutil. Isso o levou a uma depressão profunda, questionando o valor da vida dupla. Pedro, vendo o sofrimento, terminou com Rui: não é justo com ele. Meu coração é de João. Mas Rui, magoado, vingou-se espalhando mais rumores, agravando a situação. Miguel, sentindo culpa, reuniu coragem e confrontou o pai: João é gay, e Pedro o ama. Você vai perder um filho por preconceito. Senhor Antônio explodiu: isso é contra Deus. Mas Dona Maria interveio: Deus ama todos os filhos. A família rachou, com discussões acaloradas que duraram dias. João, alheio a isso, planejava uma fuga, ir para o estrangeiro, talvez Espanha, para recomeçar. Em uma noite chuvosa, Pedro apareceu na porta de João: não fuja. Enfrente comigo. Eles passaram a noite conversando, sem toques, apenas palavras. João revelou medos profundos: e se eu perder tudo? Pedro respondeu: você ganha a si mesmo. Pela manhã, João decidiu contar à família, mas antes, uma traição final. Miguel, pressionado, revelara tudo ao pai antecipadamente. Senhor Antônio esperava com malas prontas: saia daqui. João saiu de casa chorando, indo direto para Pedro. Estou pronto, disse. Mas o dano estava feito, a rejeição familiar o marcou profundamente. Pedro o acolheu, mas ambos sabiam que o caminho seria árduo. A sociedade portuguesa, com suas raízes católicas, ainda julgava, e amigos comuns se dividiram. Miguel, arrependido, pediu perdão: eu traí vocês dois. A terapia continuou, ajudando João a processar a perda. Ele encontrou emprego em uma livraria gay-friendly no Bairro Alto, começando a reconstruir. Pedro o apoiava, mas tensões surgiam. João culpava Pedro pelo beijo inicial, e Pedro se defendia. O amor deles era testado diariamente, com discussões sobre lealdade e sacrifício. Com João morando temporariamente com Pedro, a realidade bateu forte. As contas, o isolamento social, tudo pesava. João perdeu contato com a mãe por semanas, até que ela ligou secretamente: seu pai está furioso, mas eu te amo. Isso deu esperança, mas Sr. Antônio permaneceu firme, cortando laços. João questionava: valeu a pena? Pedro respondia: sim, porque agora você é livre. Mas a liberdade tinha preço: depressão, ansiedade e noites de dúvida. Uma oportunidade surgiu quando João foi convidado para um evento LGBT em Lisboa, organizado pela ILGA Portugal. Lá, ouviu histórias semelhantes, sentindo-se menos sozinho. Pedro o acompanhou, e eles se conectaram mais profundamente, compartilhando visões de futuro. Mas uma traição veio de Rui, que postou fotos antigas de Pedro com legendas maliciosas, expondo João ainda mais. Amigos de universidade o abandonaram, e ele considerou desistir. Miguel, buscando redenção, confrontou Rui: pare com isso. Você está destruindo vidas. Rui recuou, mas o dano persistia. Miguel então tentou reconciliar a família, convidando Dona Maria para um café com João. Lá, ela chorou: eu rezo por você todos os dias. João implorou: convença o pai. Mas ela admitiu: ele é teimoso, mas o tempo cura. O clímax veio em uma festa de Natal familiar, que João evitou, mas Pedro insistiu: vamos enfrentar juntos. Eles apareceram de surpresa em Setúbal. Sr. Antônio os viu de mãos dadas e explodiu: saíam. Tios apoiaram, mas uma prima jovem defendeu:
isso é amor, tio. Aceite. A discussão virou caos, com acusações voando. João, corajoso, disse: eu sou gay, pai. E amo Pedro. Sr. Antônio saiu batendo a porta, deixando Dona Maria em prantos. Após o confronto, João e Pedro voltaram a Lisboa fortalecidos, mas machucados. João começou a escrever um diário sobre sua jornada, sonhando em publicar para ajudar outros. Pedro, orgulhoso, o incentivava. Miguel se reaproximou, admitindo: eu errei ao trair vocês. A amizade se reconstruiu lentamente. Mas novas tensões surgiram. Pedro recebeu uma oferta de emprego no Brasil, e pediu que João o acompanhasse. É uma chance de recomeçar longe do preconceito. João hesitou. E minha mãe? E o pai? A decisão pesava, testando o amor deles. João visitou a mãe secretamente, que o aconselhou: siga seu coração, filho. Mas o pai soube e cortou contato definitivo com ela também, por traição. Dona Maria, agora sozinha, questionou sua fé e casamento. Ela procurou João: eu vou-me divorciar se necessário. Isso chocou todos, mostrando o impacto em cadeia. Pedro, vendo o sofrimento, desistiu da oferta: fico aqui com você. Mas João insistiu: vamos para o Brasil. É hora de voar. A preparação para a mudança trouxe reflexões profundas. João processava as perdas, família fragmentada, amigos perdidos, mas ganhos, autenticidade, amor verdadeiro. Pedro admitia erros: meu beijo foi impulsivo, mas necessário. Eles discutiam ética: era certo forçar alguém a sair do armário? O debate os unia mais. No aeroporto de Lisboa, João e Pedro esperavam o voo para o Rio, malas cheias de esperanças e medos. Dona Maria apareceu de surpresa, abraçando o filho: vá ser feliz. Eu cuido do seu pai. Lágrimas fluíram, e ela deu uma bênção: Deus te proteja, e ao Pedro também. Sr. Antônio não veio, mas mandou uma mensagem fria: não volte. Isso doeu, mas João sentiu alívio: a prisão acabara. Miguel os levou, prometendo visitas: vocês são minha família agora. No Brasil, eles se instalaram em Copacabana, Pedro no novo emprego, João estudando literatura online. A comunidade brasileira, vibrante, os acolheu, mas desafios surgiram: saudades de Portugal, adaptação cultural. João escreveu seu livro, Beijos Proibidos, narrando a jornada, que se tornou best-seller em Portugal, gerando debates sobre preconceito. Críticas choveram, conservadores o atacaram, progressistas o aplaudiram. Anos depois, de volta a Lisboa para uma turnê, João confrontou o pai. Sr. Antônio, envelhecido e sozinho após o divórcio, admitiu: eu errei. O medo me cegou. A reconciliação foi lenta, mas possível. Dona Maria, agora ativista em grupos de apoio a famílias LGBT, orgulhava-se. Pedro e João casaram em uma cerimônia simples no Tejo, com Miguel como padrinho. Mas nem tudo era perfeito. Traições passadas deixaram cicatrizes, João ainda duvidava em momentos de estresse, e Pedro se arrependia do impulso inicial. Eles debatiam: foi o beijo que nos salvou ou nos destruiu? A sociedade mudara pouco, com leis avançadas mas corações resistentes. João usava sua voz para advogar mudança, falando em eventos sobre o custo da negação. No fim, refletindo sobre as escolhas, João questionava se valera o preço: família dividida, corações partidos, mas amor conquistado. Pedro respondia: sim, porque agora somos inteiros. Eles construíram uma vida juntos, adotando uma criança anos depois, desafiando mais normas. Miguel, casado e pai, via neles um exemplo de coragem. A jornada os transformara, de conflito interno a defesa externa, de traição a lealdade. Mas a pergunta persistia: e quando nas mentes de quem ouvia a história, foi certo Pedro forçar o beijo, expondo João ao risco, ou ele deveria ter esperado pela escolha voluntária?